O Jung diz assim: todo mundo carrega uma sombra. Quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais densa e negra ela é. Quanto mais este conteúdo for negado, quanto mais esta experiência for rejeitada, mais densa a sombra vai se tornando. E quanto mais densa ela se torna, mais perigosa ela se faz. Porque tudo aquilo que não aparece pela via da minha consciência vai aparecer pelo inconsciente. O fato é que quando você nega esse conteúdo, ele te pega pelas costas, ele atua por uma outra via da qual você não percebe. Então, na continuidade do texto, Jung vai dizer assim: de qualquer modo, a sombra forma um obstáculo inconsciente, impedindo nossos mais bem intencionados propósitos. Aqui fica muito claro que estes obstáculos que nós temos para a realização deste ser que nós gostaríamos de ser, eles evidenciam as nossas verdades. Dentro de mim existe uma força que me limita aonde eu gostaria de, eu penso que, eu idealizo, mas existe uma outra força que me puxa para baixo, como se existisse uma puxando para cima, querendo, e uma outra que puxa para baixo. Nós chamamos isso do diabo ao longo da história das religiões. Nós colocamos essa conotação como negativa, mas hoje, com o recurso da psicologia, nós temos condição de entender que isso é a nossa humanidade, nos tirando de uma fantasia, nos tirando de uma idealização e nos mostrando quem nós somos. O indivíduo consciente, ao invés de ficar se debatendo porque não consegue chegar lá em cima, ele começa a reconhecer o lugar que ele ocupa e começa a aprender a ficar bem no lugar que ele ocupa. Porque quanto mais essa realidade for negada, quanto maior for o movimento de repressão, o que o Jung nos diz é que mais densa essa sombra se torna. E quanto mais densa, mais perigosa, nos levando a fazer coisas que nós talvez não gostaríamos. Quero trazer duas frases bem boas do Stein, naquele livro Jung, o Mapa da Alma. Ele vai dizer assim: todo ego tem uma sombra. Isso é inevitável. A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e tão egoísta quanto na realidade é. E quer aparentar ser altruísta e ter o total domínio dos seus apetites e dos seus prazeres. A tendência das pessoas é antes para esconder tais traços dos outros e de si mesma, por trás de uma fachada que as mostre como esperam que os outros a aceitem. A questão da sombra é muito interessante, porque muitas vezes a nossa sombra não aparece, não porque nós somos almas civilizadas que já deram conta dos conteúdos sombrios. A sombra não aparece porque não foi posto à prova. Será que, quando nós somos completamente postos à prova, a gente continua mantendo a linha? A sombra, diz Jung, constitui um problema de ordem moral. Presta atenção. A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. Se você está começando a me entender, o processo de autodescobrimento pressupõe você abrir mão de fantasias, de exigências e de um estandarte moral que você estabeleceu. Consegue me entender? Autodescobrimento é, antes de tudo, uma revisão dos nossos estandartes morais. Porque
Por decorrência destas fantasias e exigências morais, nós fizemos os movimentos repressivos. Não há, olha a frase boa, não há como se conhecer sem revisar os seus conceitos e exigências morais. Não há como se conhecer sem revisar. Só existe uma instituição que vai ter que ser atendida. Esta instituição está dentro de nós mesmos. Olha o conflito que o Jung está trazendo, porque num discurso de ser moralmente adequado, num discurso de ser bonito, você evita de se transformar em belo. Você evita de ser verdadeiramente bonito. Num discurso de eu perdoo, num discurso de eu sou brando, eu sou pacífico, você coloca uma máscara de brando e de pacífico e evita ser transformado de dentro para fora. E não tem caminho mais claro para fazer o autodescobrimento do que se não confrontar as exigências morais. E eu diria para quem gosta de psicologia ou para quem trabalha com a psicologia, precisa estudar Freud, porque Freud traz a lógica da repressão. E ele vai dizer, existe um movimento repressivo e existe uma resistência. Aquele conflito moral que o Jung fala é a resistência. Aquilo que impede o conteúdo inconsciente de transpor para a consciência. O que o ser humano precisa fazer? Vamos pegar aqui uma barreira. O que o ser humano precisa fazer? Pular essa barreira? O ego precisa entrar lá no inconsciente, ficar vasculhando e mexendo em tudo isso? É impossível. O que a gente faz é diminuir as resistências. Porque se o que impede o fluxo consciente e inconsciente são estas resistências, na medida que as resistências vão se destruindo, o fluxo consciente e inconsciente flui. Se eu não vivo a revisão dos conflitos morais, se eu não abro mão destas minhas exigências, dessas fantasias de equilíbrio, de saúde, de harmonia, de sei lá, toda essa palhaçada que a gente criou, para entrar em contato comigo mesmo, eu não consigo me conhecer. Revisa as tuas exigências morais, porque assim você está salvando a tua vida. E você está contribuindo para salvar vidas, para uma sociedade mais humana, mais consciente de quem nós somos. A grande maioria das estatísticas de suicídio, as pessoas estão matando o corpo porque elas estão tentando matar a sua humanidade. E não é por outro motivo que os nossos índices de suicídio são tão altos, senão porque nunca vivemos dias tão desumanos, porque nunca vivemos exigências tão altas, porque nunca vivemos uma sociedade tão hipócrita. Para entrarmos em contato com a sombra, nós precisamos sim viver o conflito moral. Olha a citação inteira do Jung. A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dessa realidade sem despender energias morais. Por isso, para as pessoas religiosas, o processo de autodescobrimento é mais trabalhoso. Mas Jung diz, mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. Este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autodescobrimento, e por isso, em geral, ele se defronta com considerável resistência. Mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. É o que é. Se doer, se constranger, se for feio,
se você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, se você tem medo de ser excluído, se você tem medo de qualquer outra coisa, a minha frase para você é: paga o preço de ser quem você é. Porque se os teus amigos não te aceitarem com os teus elementos sombrios, paga o preço de não os tê-lo, porque em verdade você já não os tem. Se você não pode ser verdadeiro, já não são teus amigos. Olha a colocação do Jung. Então, ele está usando a lógica da máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, e que o mandamento mais belo é de amar aos inimigos, é o top, amar aos inimigos, né? O que existe aparentemente de mais nobre para o ser humano é amar aos inimigos. Então ele diz assim: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não se deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolene dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? E sou eu mesmo? E precisa da esmola da minha bondade? E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Esta frase de Jung é o checkmate para as religiões cristãs que não entenderam a proposta de Jesus. Porque se você tem que amar os seus inimigos, pois bem, o seu maior inimigo está dentro de você. A religião vai mandar que você ame, que você tolere, que você compreenda. E Jesus vai dizer que precisa perdoar 70 vezes 7. Pois bem, comece agora a colocar o ensinamento de Jesus em prática, perdoando, compreendendo, tolerando, acolhendo e amando o inimigo que existe dentro de você mesmo. Porque a continuidade dos ensinos de Jesus, ele vai dizer: amar ao próximo como a si mesmo. Se você não for capaz de amar a si mesmo com todas as características que você tem, você não vai conseguir amar o próximo. Porque ninguém consegue ofertar ao outro aquilo que lhe falta. Amar o humano que existe dentro de você. No dia em que formos capazes de suportar a nossa humanidade, nós não vamos precisar de tanto dinheiro e vai dar para compartilhar com os outros. Nós não vamos precisar de tanto poder e daí não vai ter tanto conflito. Nós não vamos precisar de tantas exigências e aí não vai ter tantas autodecepções, culpas ou constrangimentos. O nosso caminho é para dentro, porque a partir de dentro é que nós vamos construir um mundo melhor. Porque somente aquele que atravessa o inferno das suas paixões, diz Jung, também supera. O nosso caminho é lá na frente que a gente quer chegar. Mas agora, o momento de agora, é de ficar neste lodo, neste frio, neste sombrio, e mais do que suportar, amar quem nós somos.